Estamos de volta com o CNN Arena. Vamos acompanhar agora ao vivo o Mauro Vieira, que fala neste momento na ONU, na sede da ONU em Nova York. No nosso primeiro dia da presidência do Conselho de Segurança, o Brasil sempre buscou o diálogo e buscar um compromisso comum entre os membros do Conselho de Segurança, sempre focado nos aspectos humanos do conflito. O Brasil conclui a sua presidência hoje. No entanto, continuaremos nos engajando em conversas com os membros do Conselho de Segurança para buscar compromissos em comum, sobretudo na situação do Oriente Médio agora. Hoje, nós continuamos ouvindo os acontecimentos preocupantes no local. Nós tentamos chegar a um acordo, um texto de acordo para uma pausa humanitária e a libertação de reféns. Esses acontecimentos e os riscos relacionados a eles requerem um tempo maior para serem adequadamente avaliados antes de mudar para outro rascunho de resolução, para outra minuta de resolução. Nós pedimos aos membros do Conselho que tratem de uma solução para o Oriente Médio. Como destacado ontem, o Oriente Médio continua a ser a questão mais importante na agenda, com os votos ontem colocados contra as soluções. Desde 2016, várias resoluções foram tratadas da questão da Palestina. Conforme a crise humana se desenvolve à nossa frente, os caminhos devem mudar no Conselho de Segurança. Não dá para ter resgate de reféns ou ajuda humanitária sob bombas. Como dito ontem, é desesperador olhar esse conflito, tirar a vidas de tantos inocentes e não conseguir chegar a um consenso para impedir e terminar com o sofrimento humano dos dois lados. No contexto do impasse do momento e a emergência, nós pedimos uma sessão especial que foi realizada na sexta-feira, enviada uma mensagem forte, pedindo para uma trégua humanitária. A crise entre Israel e o Hamas mobilizou muito da atenção do Conselho de Segurança durante a presidência do Brasil. Várias reuniões foram feitas sobre o tema, inclusive 2 reuniões de emergência nos dias 8 e 13 de outubro. No dia 24 de outubro, eu presidi o quarto debate aberto do Conselho sobre a situação do Oriente Médio. O número significativo de pessoas presentes na ocasião mostrou a preocupação do mundo com a crise humana que se desenvolve na região e a ameaça de que esse conflito se espalhe. No dia 30 de outubro, a pedido do Conselho da ONU, eu solicitei uma reunião para tratar da situação da faixa de Gaza e quando ouvimos a respeito da situação terrível no local. E tivemos muitos pedidos para que o Conselho de Segurança agisse. Ao longo deste período, foram feitas várias tentativas de passar uma resolução a respeito da situação em Gaza. 4 minutas foram recusadas pelo Conselho, uma brasileira, 2 russas e uma americana. Cada uma com o uso do veto ou pela incapacidade de segurar o número positivo de votos. Ao longo da representatividade dos membros, o Brasil liderou esforços para negociar uma nova minuta de resolução que pede uma pausa humanitária urgente. Enquanto continuarmos no Conselho de Segurança, continuaremos trabalhando para uma resposta responsável à crise humana dramática que acontece em Israel e em Gaza. O mundo aguarda por uma decisão inequívoca do Conselho que pede pelo fim do sofrimento humano. Como atual presidente do Conselho de Segurança, o Brasil tem trabalhado para evitar uma escalada desse conflito, pela proteção da população civil e o alívio da terrível situação dramática na faixa de Gaza. Agradeço a todos pela atenção
durante esse período da nossa presidência. Muito obrigado. Você acompanhou, portanto, aí a fala do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está na sede das Nações Unidas em Nova York. Brasil que deixa, portanto, a presidência do Conselho de Segurança da ONU de forma temporária. O governo brasileiro ficou à frente do Conselho durante 30 dias. Vamos voltar a acompanhar a fala do chanceler. Todos esses aspectos estão em discussão no Conselho. Em consultas fechadas do Conselho. No momento, é tudo que eu posso dizer. Ontem, senhor ministro, um dos embaixadores dos Estados Unidos, ele falou da resolução que estava sendo discutida e disse que estava cético em relação a um resultado. Como nessa discussão, como essa resolução foi discutida e como os Estados Unidos podem ser apresentados de um jeito que os Estados Unidos possam aprovar. Nós discutimos com todos os membros, todos eles, para encontrar uma redação comum que traga todas as necessidades daqueles presentes. E até agora isso não foi possível. Então ainda estamos trabalhando para isso e de amanhã e de amanhã em diante, como membros do Conselho, iremos contribuir para essa discussão. Muito obrigado. Portanto, você acompanhou a fala do ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que está na sede da ONU em Nova York. A gente volta a conversar com o Lorival Santana agora. Lorival, o Brasil deixa aí a presidência, que assumiu de forma temporária, do Conselho de Segurança da ONU. E agora quem assume a presidência é a China. É a China, e aí o jogo muda, né, Leandro? É claro que tudo vai à votação, mas como nós vimos pela atuação do Brasil ao longo deste mês, a presidência tem um certo papel no sentido de encaminhar as discussões. O Brasil apresentou duas propostas, né? Uma que não chega a ser votada e que passa agora passa para as mãos da China, que demonstrou claramente no veto aos Estados Unidos, junto com o veto russo, que a China está dentro da estratégia em favor do Irã, em favor do Hamas, né? Quando era ali mencionada a responsabilidade do Hamas, a China veta junto com, ou seja, quando há um protesto contra o que o Hamas fez no dia 7 e também uma exigência de que o Hamas libere os reféns, e tudo isso está totalmente coerente com a Carta da ONU e, portanto, com a atuação do Conselho de Segurança, China e Rússia vetaram essa resolução, que era dos Estados Unidos, e era muito parecida com uma resolução que o Brasil havia apresentado antes e que, por sua vez, havia sido vetada pelos Estados Unidos. Duas fontes ligadas ao governo americano me disseram que foi um erro dos Estados Unidos ter vetado aquela resolução do Brasil. E eu acrescentaria que se os Estados Unidos não tivessem vetado, a Rússia teria vetado. Ela se absteve, né? Ela e o Reino Unido. Bem, mas muito emblemático, o chanceler brasileiro está em Nova York, né, ter estado nos últimos dias tentando uma nova aprovação de uma resolução, demonstra o empenho da diplomacia brasileira em tentar contribuir para ajudar na questão humanitária na faixa de Gaza. Essa foi a prioridade do Brasil, sobretudo nos últimos dias, né? Criar pausas humanitárias para a entrada de ajuda, tentar obter a liberação dos reféns, a saída das pessoas de dupla nacionalidade, das pessoas feridas que estão na faixa de Gaza. Nada disso foi alcançado, então a gente presenciou aí um momento que, se a gente fizer uma linha do tempo, lá atrás, em 1947, o embaixador brasileiro, Oswaldo Aranha, presidindo a primeira Assembleia Geral da ONU, estava ali defendendo. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o ministro de Relações Exteriores do Brasil agora, que está conversando com jornalistas em Nova York. Vários países, outros aspectos para acomodar a posição de todos. Isso não foi possível chegar até agora. Eu acho que hoje todos vocês viram os últimos acontecimentos. Um campo de refugiados foi bombardeado, houve
outros lançamentos de foguetes de outros países. Enfim, a situação está muito mais complexa hoje e, então, a pedido de todos, estamos dando mais tempo para consultas. A presidência do Brasil termina agora, mas nós fazemos todos os votos de sucesso para a presidência da China, que começará amanhã, e continuaremos trabalhando no Conselho enquanto o nosso mandato como membro não permanente não expirar, o que acontecerá no dia 31 de dezembro, continuaremos trabalhando para procurar encontrar um ponto de consenso. O senhor falou com Rússia e Estados Unidos mais cedo, representantes desses países. Foi depois dessa conversa que o texto não foi adiante? Houve algum impasse especificamente com esses dois países? Não, eu falei com todos os países, com vários países membros não permanentes e com praticamente todos os países dos membros permanentes. E estamos em consultas, não foi consequência dessas conversas que não foi adiante. Estamos em consultas, tem que consultar suas capitais, não podemos esquecer que alguns estão a 12 horas na frente, então há sempre essa dificuldade. E com vistas a um sucesso, a ter uma resolução com sucesso, nós preferimos então que fosse dado um pouco mais de tempo para ver o retorno dessas consultas e o texto ser aprovado. Mas, ministro, os pontos de impasse foram os mesmos das últimas vezes? Os pontos de impasse são vários e, sobretudo, depois de que foi aprovado na Assembleia Geral uma resolução, isso já estabelece um ponto de partida. Então, temos que ter textos que se adaptem também às decisões da resolução da Assembleia Geral. Então, não tem uma data ainda para ser votada, agora vai ter novamente essas consultas com as capitais, não tem previsão de votação? Não, bom, e também não posso mais dizer, porque agora com outra presidência, a presidência também que imprime o seu ritmo e as consultas estão sendo feitas a partir de hoje de manhã, então não sei quando receberão as instruções e aí a nova presidência determinará a data. Qual o papel do Brasil agora? Continuar no Conselho até 31 de dezembro, como eu mencionei, e trabalhando de forma construtiva para um consenso.